Hoje nós temos o prazer de contar com a presença, com a palestra, a apresentação do Dr. Miguel Tedi, que é assistente doutor da disciplina de cirurgia torácica da USP, e que vai nos falar sobre um tema que ele tem trabalhado bastante nos últimos anos, que é o marcapasso frênico e diafragmático. Então, eu passo a palavra a você, Miguel, e boa palestra. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Eu quero começar, até para não esquecer depois, agradecendo a Evelyn e o Andrés, que ajudaram em preparar um material para essa apresentação. E depois, se houver perguntas, a gente pode comentar mais isso aí. Não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. Quando a gente fala em marcapasso diafragmático, a gente tem que lembrar do mecanismo que desencadeia a respiração. É óbvio, é um mecanismo complexo, começa no córtex motor e do sistema nervoso central, pela medula e para o nervo frênico, até chegar no diafragma e desencadear a respiração. É óbvio que pode haver intercorrências em algum ponto desse trajeto, e é aí que que o marcapasso teria indicação para ser usado. Eu vou contar uma pequena história de por que a gente está envolvido com isso. Há mais de 10 anos atrás, uns 11 anos talvez, uma colega solicitou que a gente avaliasse um caso de um paciente que tinha um trauma raquimedular alto, estava tetraplégico e, obviamente, dependente de ventilador mecânico. E, na época, eu não tinha noção do que podia ser feito e obviamente, fui ler. Eu não vou detalhar esse histórico, não tenho interesse nisso, mas duas datas são fundamentais quando a gente vai ver a história do marcapasso diafragmático. Primeiro, que a ideia de que a gente possa desenvolver respiração estimulando o frênico é muito antiga. Isso, desde 1872, já se falava nesse tipo de procedimento. Mas a outra data que é muito importante é a data de 68, essa que está com William Glenn. Esse cidadão é um cirurgião cardíaco americano, e o que é impressionante aí é que em 68 ele já tinha publicado uma série de casos de pacientes dos quais ele utilizou o marcapasso diafragmático. Então, não só é antiga a ideia, como isso está na rotina em alguns países, também é muito velho, e infelizmente não acontece aqui dessa forma. Aí, em decorrência desse paciente, e depois que a gente começou a avaliar o que podia ser feito, a gente acabou conversando com o pessoal da neurocirurgia, até porque eles tinham experiência de alguns pacientes que haviam sido implantados nos Estados Unidos, e aí a gente comentou do nosso interesse pelo assunto. Eles apoiaram muito, foram bastante suportivos, e na época eu lembro que a impressão que eles tinham do marcapasso que era implantado no nervo frênico não era boa. E esse marcapasso, cujo nome está aqui no título desse trabalho, que é o Neurex, ele era um marcapasso mais novo e que era para ser implantado diretamente no diafragma. Nós vamos conversar mais sobre isso, mas na época se achou que seria uma boa ideia. A gente acabou escrevendo o protocolo, esse protocolo teve uma verba FAPESP, e nós implantamos 5 pacientes com esse marcapasso diafragmático, e foi aí que a experiência do nosso serviço começou com esse tipo de dispositivo. Quais são as indicações principais do marcapasso frênico ou diafragmático? E a gente vai ver por que eu estou chamando dessa forma, porque tem 2 tipos de marcapasso. O quadro clássico é a paralisia diafragmática por lesão medular. Mas a gente tem que lembrar que pacientes que têm lesão cerebral, tipo AVC, meningite, ressecção de tumores, também podem perder o drive da respiração, e esse grupo, eles têm uma vantagem muito grande, que é o fato de que o eixo frênico-diafragma está preservado. Quer dizer, com certeza, nesses casos, se implantar, vai funcionar. O terceiro grupo que tem indicação, e que nós não temos experiência com isso, é a síndrome da hipoventilação congênita central, a síndrome de Ondini, a gente vai detalhar mais para frente. E, por último,
tem a esclerose lateral amiotrófica, que a sigla é ELA, ou ALS na literatura inglesa, e nós vamos começar falando da esclerose lateral amiotrófica, e já vai ficar claro por que falar dela. A esclerose lateral amiotrófica é uma desordem degenerativa e que ela termina assim, a evolução da doença leva os pacientes a uma insuficiência respiratória. Então, todos esses pacientes acabam fazendo uso de ventilação mecânica antes do desfecho final deles. Naquela época, quando a gente começou esse protocolo, um pouco antes disso, uma fábrica americana tinha desenvolvido um marca-passo para ser implantado no diafragma, com o argumento de que se você implantasse nos pacientes que tinham ELA, que tinham esclerose lateral amiotrófica, você retardaria a insuficiência respiratória. Hoje em dia, isso caiu totalmente por terra, embora ainda haja capítulos de livro e trabalhos querendo fazer esse tipo de indicação. E aqui, nesse resultado que a gente está mostrando, são 2 trials, um trial escocês, que é esse de Pauls, e esse Respi-Steenbals, que é a sigla do trial, um francês, pagos pelos governos dos países, em que eles, pura e simplesmente, suspenderam esses trials, esses estudos randomizados, porque não só não tinha resultado, mas os pacientes implantados estavam morrendo mais precocemente. Então, hoje, a esclerose lateral amiotrófica está fora de cogitação. Com relação à síndrome da hipoventilação congênita central, também chamada de síndrome de Ondini, inapropriadamente chamada, é um quadro no qual a criança tem a perda da automação da respiração. O que significa isso? Quando a criança está acordada, ela consegue respirar, mas quando ela dorme, ela perde o estímulo e ela tem que ficar no BiPAP. Essas crianças, em geral, não se indica, porque a opção costuma ser essa. Durante o dia, a criança acordada e à noite vai para um BiPAP. Mas existe uma variante dessa síndrome que, mesmo quando a criança está acordada, ela não consegue respirar. É nesses casos, quando a criança tem 3, 4 aninhos, que começa a ganhar mobilidade e que existe a indicação de implantar para tirar a criança da conexão com a ventilação mecânica, da traqueia do ventilador. Mas no nosso meio, nós nunca tivemos casos desse para fazer implante. E o quadro clássico é o quadro da lesão medular alta, que é o paciente tetraplégico, quadriplégico, e que, além de toda a perda motora, sensória, esse paciente acaba não sendo capaz de desencadear o estímulo respiratório. Então, esses pacientes vão ser dependentes totais da ventilação mecânica. O que a gente sabe da ventilação mecânica? Óbvio que, nessa situação, a ventilação mecânica é a mantenedora de vida desses pacientes, mas, por outro lado, o uso da pressão positiva provoca uma atrofia no diafragma. Só para a gente ter uma ideia aqui, do lado esquerdo a gente vê o diafragma que está atrofiado e ele fica com um aspecto quase que parece transparente. Isso é uma visão laparoscópica do abdômen, a gente olhando a cavidade torácica. E do lado direito, um outro tipo de atrofia, que são casos de esclerose lateral, mas que demonstram bem, que a gente vê bandas de fibrose nesse diafragma, mostrando que a lesão do nervo fatalmente acaba levando a atrofia ou fibrose, e esses músculos não vão ter uma contração adequada. Eles vão precisar entrar num sistema de condicionamento muscular, mas mesmo assim o resultado de querer desencadear a contração efetiva nem sempre é muito bom. Fora isso, a gente sabe que a ventilação mecânica tem uma série de outras consequências, aumenta a pressão intratorácica, diminui a força do diafragma, mas uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que os lobos inferiores, principalmente os segmentos posteriores dos lobos inferiores, não ventilam adequadamente.
É por isso que esses doentes que estão em ventilação mecânica crônica acabam desenvolvendo infecções pulmonares, e a causa de óbito principal nesses doentes com trauma raquimedular são infecções respiratórias de repetição. Para a gente ter uma ideia disso, essa tabela mostra a expectativa de vida de pacientes com trauma raquimedular. Nós temos na tabela 3 faixas etárias: pacientes com 20 anos, 40 anos e 60 anos, e as colunas vão mostrando, se ele não tiver lesão medular, ele tem uma expectativa de vida de praticamente mais 60 anos, ou seja, vai para 80 anos. Isso decai muito se ele tiver lesão medular, e se ele for dependente de ventilação mecânica, a expectativa dele reduz menos da metade do que era a inicial, e isso em todas as faixas etárias, mostrando que o paciente que tem trauma raquimedular e dependente de ventilação mecânica tem uma expectativa de vida muito curta por conta da ventilação mecânica. Qual seria a condição fundamental, e eu vou explicar por que eu estou colocando isso no condicional, porque a gente mudou um pouquinho a abordagem que a gente tinha. Qual seria a condição principal para que o paciente fosse candidato a receber um implante de marca-passo? Que o nervo frênico, que o eixo frênico-diafragma tivesse íntegro. Mas a avaliação pré-operatória disso, ela é sujeita a índices altos de falsos negativos. E o padrão ouro nessa situação seria a avaliação cirúrgica, que a gente vai mostrar. O exame que a gente utiliza para ver se o frênico está íntegro, ele é muito confundido com eletromiografia do diafragma, e não é isso. Esse exame se chama estudo de condução do nervo frênico. É um exame muito simples de ser feito. Os eletrodos são fixados na altura da implantação do músculo diafragma, e é estimulado o frênico no pescoço. E, infelizmente, como ele é pouco pedido, muita gente faz confusão e acaba não se utilizando bem esse exame. O Andrés até tem um vídeo mostrando o exame. Eu achei que aqui ia ficar longo para mostrar o vídeo, talvez não tenha interesse, mas depois, se alguém quiser, a gente pode, esse material em vídeo está disponível. Uma outra questão que surge é saber qual é o período ideal para realizar um implante pós-trauma. Por que esse questionamento? Porque se for muito precoce, suponha que o paciente tenha tido um trauma raquimedular e a medula possa estar edemaciada ou tenha um hematoma. Isso regredindo, o paciente poderia voltar a ter o estímulo pela medula. Por outro lado, se a gente demora muito tempo, o diafragma tende a atrofiar. Então, embora a gente encontre na literatura trabalhos mostrando diferentes timings para implantar, o que a gente adota no nosso meio é em torno de 3 a 6 meses. A gente dá tempo para que a medula, se ela tiver que recuperar, ela possa regredir a lesão temporária que ela tem, ou, senão, a gente não vai implantar com muito atraso para que não haja perda muscular. Existem, basicamente, 3 possibilidades para que a gente possa fazer o estímulo do frênico. Ou por via cervical, ou por via torácica, ou o estímulo diretamente no diafragma. A gente vai detalhar isso, e isso explica por que existe mais de um tipo de marca-passo hoje no mercado. Quando a gente vai ver especificamente os dispositivos, os marca-passos, existe na literatura, existem 3 marca-passos frênicos e um tipo de marca-passo diafragmático. Os marca-passos frênicos têm esse med-implant, que eu não entendo por que ele continua sendo citado em capítulos de livro e tal. Eu acabei de ver um capítulo super recente e o autor fala disso, mas, na prática, pelo que até onde a gente saiba, há mais de 20 anos que essa empresa não fornece mais e fechou.
mas continua sendo citado e a gente não acha nem site da empresa para ver o que é e como que é. E existem esses outros dois, um marca-passo da Avery e um marca-passo da Atrotec, que a gente vai detalhar mais para frente. E o marca-passo diafragmático é esse Neurex, que foi o que a gente utilizou naquele estudo que a gente realizou há uns 10 anos atrás. Vamos começar falando do Neurex, porque foi a experiência inicial da gente e hoje a gente já não tem a mesma impressão desse dispositivo. Esse marca-passo ele é implantado por via laparoscópica. Você vai pegar os diafragmas por baixo e o primeiro passo nesse implante é a gente determinar em que ponto do diafragma que o frênico está entrando. Então, aqui a gente vê nessa foto um pedacinho do fígado, vê o diafragma aqui para cima, e essas pinças vão estimulando eletricamente o diafragma até ver onde a contração é maior. Nesse ponto, aqui do lado esquerdo, a gente vê um eletrodo que parece um pequeno anzol, e esse aqui é um instrumento dedicado para fazer o implante dos eletrodos. A gente vai implantar em cada M-diafragma 2 eletrodos desses. Esses eletrodos, eles vão ser, aqui do lado esquerdo, a gente está vendo os eletrodos, que são esses fiozinhos, são 4 fios. Então, esta parte aqui da esquerda é a parte que fica implantada no paciente, e esse aqui é o estimulador, que é externo. Um conceito que a gente tem que aproveitar e comentar aqui é que, diferente do marca-passo cardíaco, o marca-passo diafragmático não é totalmente implantado e ele não funciona 24/7 como o marca-passo cardíaco, não é o tempo inteiro. O conceito de marca-passo diafragmático ou frênico é tirar o paciente da ventilação mecânica por algumas horas por dia. Isso já é considerado um sucesso. Então, tem que deixar bem claro para que não haja confusão com o conceito de marca-passo cardíaco. Mas, como a gente estava falando, esses eletrodos, eles saem pela linha média aqui do abdômen, são tunelizados até esta área e eles são exteriorizados na pele. Esse marca-passo faz com que tenha que haver um curativo diário aqui em volta desses fiozinhos que estão saindo lá de dentro do abdômen e vindo para cá, e isso é muito complicado, porque depois de algum tempo começa a haver fratura do fio, você tem que reemendar o fio nessa pecinha cor de abóbora, é complicado lidar com isso aí. Então, embora a gente tenha implantado naquela época, até com estímulo do pessoal da neurocirurgia, que não tinha bons resultados com marca-passo frênico, e a gente também considerou que isso poderia ser uma boa ideia, hoje a nossa opinião mudou. Não é tão boa ideia assim. Aqui, a gente tem o marca-passo da Avery, que é uma das marcas do marca-passo frênico que a gente tem hoje disponível no nosso meio. O slide, infelizmente, o fundo é branco e a gente vê aqui o eletrodo, essa pecinha pequenininha que vai em torno do frênico, e isso é ligado a essa peça metálica, que é quem recebe o estímulo. Então, do lado esquerdo da figura é a parte implantada no doente. Do lado esquerdo, a gente tem o estimulador, que é externo, e essa antena, que é conectada no estimulador e vai em cima das peças metálicas para desencadear o estímulo. Outra vez aqui, do lado esquerdo, a gente tem os 2 eletrodos, isso aqui é implantado, um túnel subcutâneo, e na lateral do tórax ficam as 2 placas, e a parte externa, que é o estimulador, e as antenas plásticas. Quando o paciente vai ser estimulado, se coloca a antena em cima da plaquinha, fixa com esparadrapo, microporo, qualquer fita adesiva, e aí liga o estimulador, e isso faz com que está estimulando os 2 ao mesmo tempo, e isso é que desencadeia a contração muscular e a respiração do doente. Nesse diapositivo, a gente vê um esquema de 2 nervos frênicos. Do lado esquerdo, a gente está vendo um estimulador monopolar.
você tem os dois polos, positivo e negativo, obviamente o eletrodo, e ele solta uma descarga e estimula o nervo frênico inteiro. O que o marcapasso quadripolar faz diferente? Você tem dois pares de eletrodos. Então, a corrente que vai ser liberada no nervo, ela é dividida em 4. E ele estimula, isso aqui são as fibras que compõem o nervo, então cada feixe de fibras é estimulada num tempo diferente. Qual é a consequência prática disso? É que a chance do músculo diafragma fadigar é muito menor. Por quê? Porque ele está sendo estimulado com uma corrente muito menor que a corrente monopolar. E isso tem uma vantagem óbvia no músculo que, teoricamente, vai funcionar todos os dias, 24 horas por dia. É só a gente pegar a literatura e ver as correntes de estimulação no monopolar e no quadripolar, e a gente nota isso nitidamente, que a corrente é muito menor. Esse aqui é um esquema que mostra que o eletrodo desse quadripolar, ele é diferente do eletrodo do monopolar. O monopolar só tem uma placa dessa. A gente está vendo aqui o eletrodo em torno do nervo frênico, e a gente tem uma porção por cima, uma porção por baixo, e as duas plaquinhas metálicas, que é aquilo que a gente comentou de liberar uma corrente muito menor para estimular o frênico. E aqui, para a gente ter a ideia completa, do lado esquerdo, mais uma vez, a parte que é implantada no doente, o eletrodo, até chegar na placa que recebe o estímulo, e o estimulador externo com as duas antenas que são fixadas em cima da placa para estimular esse doente. O que mudou na nossa estratégia desde que a gente começou a trabalhar com marca-passo? No início, quando o paciente chegava com trauma raquimedular, óbvio, o primeiro exame a ser feito era o estudo de condução do frênico, esse exame que a gente acabou de mostrar. E esse exame, a gente sabe que ele pode dar falso negativo. E quando ele dava falso negativo, a impressão que a gente tinha é que não havia o que fazer por esse doente. E é uma situação muito complicada do ponto de vista emocional você dizer para o doente que ele não tem chance de ser implantado. Hoje em dia, a gente vê que tem principalmente um grupo na Flórida trabalhando com reinervação do frênico. Então, hoje a gente mudou a nossa abordagem desses pacientes. Embora sejam poucos pacientes, mas a nossa abordagem é diferente. Hoje a gente realiza o estudo de condução do frênico. Se esse estudo for positivo, ou seja, se o frênico estiver funcionante, a gente vai indicar um implante de marca-passo pelo segundo espaço intercostal, bilateral, e eu explico por quê. Se o exame for negativo, a gente não contraindica, mas a gente propõe para o paciente tentar o implante por via cervical e a gente vai ver por que isso. Isso aqui, obviamente, é uma visão toracoscópica do frênico. Todo mundo sabe, o frênico corre em cima do pericárdio, mas se a gente lembrar que mais proximamente, o frênico fica muito perto da parede torácica. Então, hoje, a nossa abordagem para os pacientes que têm frênico funcionante é uma toracotomia de 5 centímetros pelo segundo espaço intercostal, e quando você abre ali, você cai em cima do frênico. E pode utilizar uma ótica de vídeo para ajudar a iluminar, e o implante é feito dessa forma, quase como se fosse um vídeo pela incisão de utilidade, por onde você vai trabalhar na cirurgia por VATS. A gente também tem vídeo disso aí, depois, se alguém tiver interessado, a gente compartilha isso. Nos casos que o exame de condução do frênico for negativo, a abordagem é por via cervical. Só que aí a gente faz isso trabalhando junto com os colegas do grupo de nervos periféricos. São os colegas da neurocirurgia que têm experiência em anastomose de nervos. E o que vai ser dissecado vai ser o nervo frênico, e a gente faz a estimulação direta do frênico.
Qual é a experiência que a gente teve com essa abordagem? 2 casos que tinham o frênico negativo no exame de condução. Quando a gente abriu e estimulou direto, houve contração diafragmática. Então, seriam 2 pacientes que teriam o marca-passo recusado, se usasse o critério anterior, mas que na prática se beneficiaram do uso deles. E aí a gente implanta, ao invés de implantar no segundo espaço, faz a implantação aqui no frênico antes de ele entrar na cavidade torácica. Se isso fosse negativo, o pessoal dos nervos periféricos iria fazer anastomose do espinal acessório com o frênico, a gente deixa o eletrodo implantado e aguarda em torno de 6 meses, que é o tempo que se imagina que leve para que o nervo frênico seja, para que cresça até o diafragma, a anastomose do acessório. Pela literatura, nós nunca fizemos isso, mas pela literatura, eles dizem que 50% dessas anastomoses podem funcionar. Então, hoje a gente ampliou a possibilidade para o paciente que tem trauma raquimedular e que tem um exame desse negativo. Com relação à qualidade de vida, isso é quase que seria dispensável comentar. Primeiro, alta. A Evelyn vai apresentar 2 casos que estava internado há 1 ano no hospital em ventilação mecânica, implantou 1 mês depois foi para casa. Melhora olfato, melhora paladar, o paciente tem condição de sair de casa, e, enfim. Mas uma coisa que eu acho fundamental, que a gente não costuma lembrar, é com relação ao barulho que o respirador faz para o paciente. A Patrícia, que era uma paciente que a gente implantou, estava há 14 anos na ventilação mecânica. Imagina o ventilador ciclando 14 anos seguidos, dia e noite, e o paciente não tem como se livrar desse barulho, e isso faz uma diferença muito grande para eles. A gente conseguiu, o serviço publicou 2 trabalhinhos mostrando a experiência que a gente teve com esses casos que foram implantados aqui no serviço. E a mensagem que eu queria deixar se resume basicamente a 3 tópicos. Primeiro, essa mudança de abordagem dos pacientes quando eles têm uma lesão raquimedular. Então, se o nervo frênico estiver íntegro, o implante é feito pelo segundo espaço intercostal. Na dúvida se o frênico está funcionante ou não, a gente hoje indica o implante cervical, trabalhando em conjunto com o grupo de nervos periféricos. Eu acho que esse tipo de mudança de abordagem faz toda a diferença para um paciente desse. A segunda coisa que é importante comentar é que quando a gente vai fazer esses implantes, esse marca-passo quadripolar, ele não tem Anvisa no país. Aliás, eu acho que nem o Avery tem mais. E por um motivo simples, é comercial isso. Os distribuidores, pagar essas licenças é cara, o número de dispositivos que eles vendem por ano é muito baixo, então não existem empresas interessadas em representar e importar esses dispositivos. Aí, toda vez que aparece um casinho, o pessoal começa a imaginar que é uso experimental, porque não tem Anvisa, ou será que é uso compassivo e tal? Não é nada disso. É um problema comercial e que, se a gente for ver fora, é uma conduta absolutamente bem estabelecida. Tem grupos fora que implantam isso rotineiramente. Então, não há nada de experimental nem uso compassivo no marca-passo diafragmático. É um dispositivo que ajuda muito os pacientes. E o terceiro ponto é que, se a gente não implanta num paciente desse, o paciente está condenado a ficar para sempre em ventilação mecânica. Muito obrigado. Miguel, antes de passar, enquanto a Evelyn acaba de se preparar aí para apresentar, vou fazer alguns comentários rápidos. Em relação a essa questão de estimulação do nervo local, né? Eu participei de um estudo faz tempo, já na década de 80, da cardiomioplastia, que era um princípio bem parecido. A cardiomioplastia, nós passávamos eletrodos, secávamos o músculo grande dorsal para envolver o coração,
E o músculo grande dorsal é um músculo esquelético, então ele também não consegue, se você estimular ele o tempo inteiro, ele atrofia, né? Você não consegue, entra em fadiga, tal, você não consegue estimular o músculo o tempo todo. Desenvolveu um cardiomioestimulador. Então, nós passávamos 2 eletrodos nos nervinhos, no feixe do músculo grande dorsal, e tinha esse cardiomioestimulador que era colocado, que era tipo um marca-passo colocado por dentro, e estimulava, e aí na frequência que você queria. Então, por exemplo, você podia estimular 1 para 1, mas tinha esse problema da fadiga, um batimento cardíaco para um batimento muscular, ou 2 para 1, ou 3 para 1, ou 4 para 1, né? E aí, com isso, você conseguia uma longevidade. Isso a gente foi aprendendo ao longo do tempo, era uma técnica nova, então também não se sabia, mas a gente fez vários estudos experimentais e operamos, acho que, no total, uns 50 doentes aproximadamente. Foram 50 e poucos doentes aqui no INCOR, né? Em outros lugares operaram outros doentes. Então, mostrando essa questão de... O princípio, na verdade, é semelhante, né? A outra questão também semelhante é a questão do quadripolar e unipolar. Isso também foi desenvolvido mais recentemente no ressincronizador, né? Quando você passa o marca-passo para estimular o ventrículo esquerdo, para ressincronizar o coração, quando existe uma dissincronia entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, basicamente em caso de insuficiência cardíaca, também tem essa questão, é um pouquinho diferente, mas o princípio é o mesmo. Você coloca um eletrodo através do seio coronário, coloca o eletrodo numa veia lateral ao coração, na região marginal esquerda do coração, e aí você tem vários polos, e tem os quadripolares, por exemplo, aí no sentido de você achar um lugar que não, lá é o contrário, que não estimule o frênico, porque às vezes fica muito perto do frênico, e que também tem uma voltagem mais baixa para gastar menos, para o gerador durar mais tempo, né? Então, isso também é uma coisa que a indústria também desenvolveu nisso. E a terceira questão que eu queria comentar é a questão do cabo, né? Aquela questão que você mostrou lá, que no passado se foi fazendo isso e o cabo se mostrou um grande problema. Na verdade, a gente comenta isso muito em relação ao coração artificial, os ventrículos artificiais. O ventrículo artificial ele progrediu muito. O ventrículo artificial ele vem desde a ideia de ventrículo artificial, desde o final da década de 50, já na década de 60 tinha alguma coisa, mas ele virou uma realidade mesmo agora nos anos 2000, né? E em especial de 2010 para cá, isso a nível mundial virou uma super realidade. Hoje se faz 4 a 5 ventrículos artificiais para cada transplante cardíaco realizado, quer dizer, inverteu a ordem, faz 4 ou 5 vezes mais ventrículo artificial do que transplante no mundo. Simplesmente porque o ventrículo é disponível e o transplante você precisa de doador, né? Mas, e várias coisas progrediu bastante, tem vários doentes com 5, 6, 7 anos com isso. Mas tem um limitante ainda que a qualidade de vida não é igual à do transplante, que é justamente o cabo. Quer dizer, o fato de você ter um cabo que você exterioriza e liga com as baterias externas, esse cabo é um cabo que às vezes lacera, às vezes quebra, às vezes sangra naquela região, meio cronicamente, porque machuca. O cabo é bem mais grosso do que esse eletrodo que você mostrou, e é uma fonte de entrada de infecção. Então, é um grande complicador ainda que torna a qualidade de vida, se você puder escolher para um doente jovem, né, a qualidade de vida do transplante melhor do que do ventrículo artificial, talvez a grande diferença seja o cabo. Tem outras coisas, mas acho que talvez a grande diferença seja o cabo. Se um dia conseguirem tirar esse cabo, o ventrículo é implantável, mas o cabo não. Então, a bateria fica externa. E esse é um problema. E parabéns mais uma vez, Miguel. Vou passar para você, Evelyn. Vão só ficar atentos ao tempo, tá bom? Pode tocar, Evelyn. Bom dia a todos. Sou a Evelyn, sou a R4 da cirurgia torácica. Vou apresentar os casos clínicos. O primeiro caso é de uma paciente de 26 anos, do sexo feminino, estudante. Uma paciente que em 2002 sofreu um traumatismo raquimedular em nível de C3 após queda de barras paralelas de ginástica artística. Uma paciente que, em decorrência desse trauma, acabou em tetraplegia, ventilação mecânica prolongada, submetida à traqueostomia. Por causa disso, após
a deshospitalização, passou a usar BiPAP prolongadamente, chegou para nossa avaliação já em BiPAP por 9 anos. Além disso, tinha infecções urinárias de repetição e, devido ao uso do ventilador, estava em cuidados de home care. Então, a paciente veio encaminhada ao nosso serviço para avaliação para o implante de marca-passo diafragmático. De estudos iniciais, foi realizada a resposta eletromiográfica do nervo frênico. À direita, a amplitude foi de 460 milissegundos e à esquerda foi de 750 milissegundos, ambos mostrando integridade do eixo frênico diafragmático de forma adequada e satisfatória. Então, a paciente foi submetida ao implante de marca-passo diafragmático por via laparoscópica em outubro de 2011. Foi uma cirurgia sem intercorrências. Esse é o raio-x de pós-operatório. Aqui mostrando aquele conector que o Dr. Miguel mostrou na aula dele, que conecta os eletrodos. No primeiro pós-operatório, já foi iniciada a estimulação. Inicialmente eram 5 sessões de estimulações diárias por 15 minutos. No entanto, no segundo dia teve uma nova infecção urinária e foi iniciado o Tazocin para essa paciente. No terceiro pós-operatório, o paciente teve ilho metabólico. Associadamente a isso, teve piora ventilatória, desaturou, e por isso foi pausada a estimulação. No quarto pós-operatório, essa paciente já teve melhora da distensão abdominal e melhora ventilatória. Disso foi retornada a estimulação. No quinto pós-operatório, teve nova piora ventilatória, mas não foi impeditiva a estimulação, só que foi reduzida para sessões de 5 minutos. E a paciente, por fim, teve alta no sétimo pós-operatório e voltou para cuidar de home care, ainda fazendo as sessões de estimulação. Mas a paciente evoluiu de forma muito favorável. No primeiro pós-operatório, a paciente já conseguia ficar 24 horas com marca-passo estimulando, então ela não dependia mais de ventilação mecânica. Isso trouxe benefícios para essa paciente. Melhorou a qualidade de vida, reduziu as restrições dessa paciente, e o que foi mais importante para essa paciente foi a possibilidade de ir para locais sem a conexão com a ventilação mecânica. O paciente mantém até agora, 2021, ainda em uso do marca-passo diafragmático 24 horas. O segundo caso é de um paciente de 19 anos, do sexo masculino, estudante. É um paciente que em 2017 sofreu um traumatismo raquimedular, nível de C1 e C2, após o acidente em piscina. Desse trauma, o paciente evoluiu com tetraplegia, ventilação prolongada, então submetido a traqueostomia, e esse paciente manteve-se em internação hospitalar desde o trauma. Em janeiro de 2018, foi submetido ao implante de marca-passo cardíaco. Em abril de 2018, paciente avaliado pela equipe e submetido ao implante de marca-passo frênico, por via toracoscópica em segundo espaço. O paciente iniciou a estimulação no 10º pós-operatório. Foram também sessões de 15 minutos inicialmente. No 17º pós-operatório, o paciente já tolerava ficar com o marca-passo ativado durante todo o dia. E com 45 dias de pós-operatório, o paciente recebeu alta hospitalar, já com marca-passo ativo 24 horas. Esse paciente, ele atualmente já mantém ainda o uso do marca-passo 24 horas e também relata grande melhoria em qualidade de vida, principalmente por ter conseguido ter alta hospitalar, o que ele estava em internação prolongada, e porque ele também agora consegue ir para diversos lugares. Obrigada. Parabéns, Evelyn. Deixa eu só entender uma coisa. Em relação à dependência da ventilação mecânica, esses dois pacientes como estão? Os dois pacientes estão usando marca-passo
24 horas. Estão evoluindo de forma muito boa. Não precisam mais da ventilação continuadamente. É importante, essa pergunta é muito boa, Paulo. É importante a gente lembrar, embora os pacientes às vezes fiquem 24 horas por dia na ventilação mecânica, esse pessoal precisa ter um backup, fica 24 horas no marca-passo, eles precisam ter um suporte em casa de ventilação mecânica. Eles podem precisar voltar para o BiPAP ou, se tiver traqueostomizado, voltar para a ventilação mecânica. Então, não é que elimina a ventilação mecânica da vida do doente, mas, por segurança, eles têm que ter um respirador em casa. Aconteceu qualquer coisa, reconecta na tráqueo ou bota a máscara. O Bruno, por exemplo, ele quis tirar a traqueostomia. E a Lígia, que é a primeira menina que ela mostrou, ela mantém um bottom de traqueostomia. Então, eles têm cadeira elétrica que suporta o pescoço e sai com a cadeira e tudo mais, tem atividade plena para um paciente tetraplégico, mas mantém a ventilação mecânica se houver algum problema. Mas especificamente nesses dois pacientes, que foram os dois pacientes que a Evelyn mostrou para a gente, você sabe, você tem esse dado, se eles têm usado ventilação mecânica, por exemplo, todo dia, ou quantas horas, ou coisa assim, só para a gente ilustrar melhor esses dois doentes? Não, eles têm usado especificamente o marca-passo. Tá, eles não usam ventilação mecânica? Não usam ventilação mecânica. Tem a recomendação expressa de manter, mas tem usado direto. Por exemplo, a Lígia, se ela pega um quadro viral, às vezes ela volta por uma questão de secreção, porque a tosse desses pacientes não é tão eficaz. Então, volta para a ventilação mecânica. Mas, no dia a dia, eles têm ficado direto com o marca-passo. Legal. E ela tem a traqueostomia ainda, até por essa hipersecreção que você comentou, e ele não mais? A Lígia, ela tem, além disso, ela tem uma estenose subglótica decorrente da intubação da época do acidente dela. Tá. Então, é meio complicadinho mexer ali, mas ela mantém a tráqueo, mas usa o marca-passo, cuff desinsuflado, enfim. Tá bom. Algum comentário? Acho que talvez tenha alguma pergunta aí, Miguel. Não sei se o Lucas tinha feito uma pergunta e o Paulo Cardoso levantou a mão agora. Luiz Gustavo Abdala também levantou a mão. Bom, vamos começar pelo Paulo e a gente passa para o Gustavo. E não sei se tem alguma pergunta do Lucas, eu vi meio de passando. Pode falar, Paulo. Bom dia a todos. Parabéns, Miguel. Sempre bom ouvir sobre isso. É uma coisa tão delicada, né, complexa. Duas perguntas rápidas. Primeira, como é que se faz esse teste de estimulação externa se eles utilizam aqueles eletrodos que se coloca sobre a pele? Nós temos até um equipamento desse aqui na nossa sala de pesquisa, aqui em conjunto com a Pneumo, no primeiro andar, e eu queria saber como é que isso é feito. E segundo, quantos casos tem feitos aqui e se existe algum outro grupo no Brasil fazendo isso? O teste de estimulação do frênico, Paulo, o paciente não tem... O médico que vai fazer o exame coloca o estimulador sobre o esternocleido, junto ao frênico aqui, e coloca os eletrodos na direção do diafragma. O teste é muito simples e muito rápido. E aí ele vai soltando estímulo elétrico em cima e vê a latência e a amplitude do que chega embaixo. E aí a máquina traça esses valores e que vão dar ideia se o diafragma se o frênico está muito ou não funcionante. Então, assim, na nossa visão é bem simples e bem rápido de fazer. Com relação a implante, quando começou aqui no nosso meio, havia um outro grupo que estava associado a uma firma de advocacia e eles correram vários lugares fazendo indicação, gerou uma série de demandas judiciais em cima da Secretaria de Saúde, e a Secretaria solicitou que o INCOR procurasse se estabelecer como um local que pudesse atender a esses casos. Então, hoje, qual é a nossa postura? Até casos de pacientes que têm convênio, a gente tem a preferência por fazer o implante dentro do INCOR. Por quê? O dispositivo é caro, e para tentar eliminar qualquer possível viés, que a gente possa ter algum interesse comercial, alguma coisa, a gente prefere fazer o implante dentro de uma instituição universitária e pública.
Essa é a nossa postura hoje e, até onde eu saiba, só a gente tem implantado. No Sul, houve um grupo ligado ao neuro que estava implantando em esclerose lateral amiotrófica, mas até onde eu sei, lá em Porto Alegre, eles pararam com isso, até porque, a nosso ver, não tem nenhuma, a nosso e a ver do mundo inteiro, não tem nenhuma indicação. Gustavo. Quantos casos no total aqui? 5 do protocolo inicial que a gente fez com o diafragmático e mais 5 depois. Quer dizer, a experiência ridícula, mas, enfim, são 10 casos, é a única coisa que a gente tem. Doutor Miguel, eu queria saber quanto em relação à bateria, se ela é uma bateria recarregável ou se ela é tipo um gerador do marca-passo cardíaco que tem que ser feito a troca a cada tempo, enfim, porque às vezes o paciente pode ficar preso a fonte de energia, porque não ficou muito claro, não sei se o senhor não comentou isso na apresentação. Não, boa pergunta. O estimulador é externo, e o estimulador externo você recarrega, você espeta na tomada da parede e recarrega ele. Ele tem, como eu já falei, o paciente não depende só do marca-passo, o paciente tem que ter o BiPAP do lado e tal, mas, assim, de qualquer forma, ele tem um alarme que quando ele vai acabar, 12 horas antes, e mesmo quando ele acaba a carga, ele ainda dura 2 horas mais, entendeu? Então não tem nenhuma chance, até porque esses pacientes não podem ser deixados sozinhos, né? Eles são totalmente dependentes, eles não conseguem nenhuma motilidade, nada. Então, é bem seguro o sistema. Obrigado. Aqui tem uma pergunta do Lucas, que é o Lucas que está aí? Eu posso falar, Dr. Paulo? Pode falar. A pergunta do Gustavo, eu acho que complementa um pouco a pergunta que eu tinha feito, Miguel. Parabéns pela apresentação, acho que eu conheço pouco de estimulação diafragmática e achei bem interessante a aula, achei bem legal mesmo. E só que o senhor falou que o estimulador é externo, e eu queria saber se eles não são miniaturizados por conta de demandar mais energia e precisar de uma bateria maior ou algo do tipo, ou se é simplesmente pelo interesse da indústria que tem pouca saída e tal, e talvez não seja comercialmente viável ficar fazendo ele menor por enquanto. Eu não sei te responder com certeza, mas acho que o conceito é diferente do conceito da estimulação cardíaca. Então, ter um estimulador externo, não acho que seja tão ruim nesses casos. Mas, certamente, você tocou num ponto fundamental. A indústria que fabrica esse marca-passo quadripolar, que é melhor que o outro, tem 3 funcionários. São 3 pessoas que trabalham lá. Então, certamente é uma daquelas coisas, uma daquelas doenças que acho que nunca vai ter um grande investimento em cima, porque o mercado não é grande, entendeu? Acho que isso pesa muito nessa história. E só para comentar, nós estamos num caso que nós estamos querendo fazer um implante aqui no INCOR. Então, o INCOR pediu a cotação do marca-passo. Só para te dar uma noção da dificuldade. O preço do marca-passo é $70 mil. Aí, para importar, paga-se mais 30 e poucos mil de imposto, é quase 50% a mais. Isso em dólar. Aí chega aqui, você tem que multiplicar por 6, que é o valor do dólar. Então fica uma pequena fortuna por conta dessas coisas. Mas é uma dificuldade real isso, que nenhuma instituição pública consegue arcar com um custo desse para colocar no paciente. Embora tenha uma vantagem. Eu não sei se foi a Evelyn ou a Isabela que foi fazer o caso da Lígia e viu lá, ela implantou 10 anos atrás, mas o prontuário está incompleto, não tem nenhuma outra passagem dela por aqui. Não, ela não voltou no INCOR, ela está usando o mesmo aparelho há 10 anos sem problema. Então, o custo caro, de certa forma, dilui ao longo desse tempo, porque praticamente não tem quebra, não tem nada. Então, esse sistema externo, acho que tem essa vantagem. Beleza, obrigado. Fora que você tirou o paciente do hospital, né? Quer dizer, esse paciente no hospital 10 anos, quer dizer, fora tudo, o custo também não é pequeno. E, na verdade, o hospital que esse paciente fica é na UTI, né? Porque
porque conduzir o paciente em ventilação mecânica, na grande maioria dos hospitais, é dentro da UTI. Você ocupa um leito de UTI, o paciente mora na UTI. Teve um implante que a gente fez no Mandaqui, o garoto estava lá dentro da UTI há 9 anos. Não, aí é tudo, né? E é antibiótico, é tudo, né? É tudo. Sim. É tudo. Porque começa a cruzar a infecção, quer dizer, é tudo, né? Tá bom. Tem algum outro comentário? Temos mais alguns poucos minutos aí. Se alguém quiser fazer algum comentário, a palavra está aberta. Bom, Miguel, acho que foi excelente a apresentação. Evelyn, parabéns também. Acho que ilustrou bastante. Todos nós, em maior proporção, menor, escutamos várias vezes sobre marca-passo diafragmático, mas falar de uma forma ordenada, a gente pegar esse período um pouco mais longo, né, do que uma discussão simples de um caso que é esporádico e que a gente discute poucos minutos, foi muito, muito bom. Acho que para todos nós, para dar uma visão geral, um panorama geral e real do que está acontecendo e do progresso que é esse tratamento para esse tipo de pacientes, que são pacientes muito graves, né, e trágicos, né? Se for olhar, coitado, uma ginástica, desses dois casos, por exemplo, uma ginástica artística e outro no fundo da piscina, né? Eu lembro que um caso, assim, que eu não tenho segmento tardio disso, faz tantos anos, mas eu lembro que uma vez fiquei muito deprimido, porque tinha operado um paciente jovem, uns 35, 40 anos, sei lá, algum problema valvar, e estava bem e tal. Depois de uns 2, 3 anos, me chamaram para ver o doente tinha reinternado, me chamaram para ver o doente, e aí eu fui ver o doente tinha tido um acidente na piscina, no fundo da piscina, e tinha tido uma lesão medular. Acho que ele não ficou tetraplégico, acho que ele ficou paraplégico, se não me engano. Acho que ele ficou paraplégico. Ficou paraplégico, tanto é que eu conversei com ele. Isso faz muito tempo, faz uns 30 anos, talvez. Mas eu fiquei tão chateado, tão chateado. Esse tipo de lesão é uma coisa que muda muito a vida. É claro que o marca-passo em si não vai resolver a vida, mas só já ajudar já é bastante, né, para pacientes tão sofridos e, em geral, tão jovens como são esses doentes. Parabéns mais uma vez, parabéns pelo trabalho, agradeço a presença de todos e vamos lá, teremos uma próxima reunião da Lume daqui a um mês, como sempre, na primeira quarta-feira do mês. Um abraço a todos, muito obrigado.